Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Karen, sejam bem-vindos ao Certamente. Vocês estão no conteúdo de matemática básica e hoje eu vou ensinar para vocês regra de 3. Certamente. Primeiro, a gente tem que entender o conceito de regra de 3. Regra de 3 é um método utilizado quando a gente vai encontrar um valor que inicialmente é desconhecido e a gente chama de x. A gente usa esse método quando são apresentadas uma ou mais razões, sendo elas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Então, antes vamos entender o que são grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Grandezas diretamente proporcionais é o seguinte: quando uma aumenta, a outra também aumenta. Vamos com um exemplo. Se eu compro um refrigerante, o meu valor vai ser tal. Mas se eu compro 2 refrigerantes da mesma marca, o meu valor, a minha conta no final vai ser maior. Então, o preço que eu pago no final da minha compra cresce de acordo com o tanto de coisas que eu compro. Então, o número de coisas que eu compro e o valor final que eu tenho a pagar são grandezas diretamente proporcionais. Agora vamos com um exemplo de grandezas inversamente proporcionais. Vamos lá, eu tenho uma obra. Aí eu contrato 10 pedreiros para finalizarem essa obra. Se eu aumentar o meu número de pedreiros, vocês conseguem entender que o tempo que eu vou gastar para terminar essa obra será menor? Porque se eu tenho mais trabalhadores trabalhando naquilo, o tempo para eu terminar vai ser menor, certo? Então, o tempo gasto para construir algo é inversamente proporcional ao número de trabalhadores que eu utilizo para terminar esse serviço. Entendido? Agora vamos entender como que é a aplicação da regra de 3? Vamos entender como funciona? Então vamos entender como é a regra de 3 simples para quando eu tenho grandezas diretamente proporcionais. Então vamos com um exemplo, Vamos entender isso na prática, do jeito que eu gosto, do jeito que eu acho que a gente consegue entender melhor. Vamos lá, a gente tem uma empresa. Nessa empresa eu tenho 35 funcionários. Esses 35 funcionários gastam 10 pacotes de folha de papel mensalmente. Quando eu aumento esse número de funcionários, eu também vou aumentar o meu número de folhas de papéis gastas. Então vamos lá. Se eu aumento esse número de funcionários para 50, tinha inicialmente 35, aumentei para 50. Então, quantas folhas esses 50 funcionários vão gastar? Então, como que a gente faz para resolver um problema desse? Vamos lá, a gente posiciona em um quadro. A gente separa aqui, ó. Eu vou colocar funci, que significa funcionários. E eu vou colocar folhas, que são as folhas de papéis. Beleza. Aí eu faço assim. Quantos funcionários eu tinha inicialmente? 35. Com 35 funcionários, eu gastava quantos pacotes de folhas? 10 pacotes. Agora, se eu aumento o meu número de funcionários para 50, quantas folhas de papéis, quantos pacotes eu vou gastar? Aí aqui eu coloco X, certo? Aí eu já posicionei direitinho, funcionários de um lado, folhas de um lado. E a gente repara o seguinte, são grandezas diretamente proporcionais, o número de funcionários e o número de folhas gastas. Então, se aumenta o meu número de funcionários, eu vou fazer a setinha indicando que está aumentando de 35 para 50, eu também aumento o meu número de folhas gastas, certo? Então, se as minhas setinhas estão no mesmo sentido, eu não tenho que fazer nada de demais com esse quadro que já está formado. É só eu multiplicar cruzado as grandezas. Como assim? 35 eu multiplico por x e 50 eu multiplico por 10. Aí eu faço assim, 35 vezes x está para 50
vezes 10. E aí eu vou solucionar isso aqui como se fosse uma equação. Ou seja, vamos supor que esse traço aqui seja um sinal de igualdade. Então, como que eu resolvo uma equação de primeiro grau? Eu tenho que isolar a minha incógnita, né? E a gente vai descobrir quantas folhas, né? Que é o meu número x. Então, eu isolo minha incógnita como, né? Faço isso aqui. 35 vezes x é 35x. 50 vezes 10, 500. Então, x é igual a 500 dividido por 35. Certo? Isolei minha incógnita, passando o 35 que estava multiplicando meu x, para cá, dividindo o meu 500. Aí a gente vai armar e efetuar essa conta aqui, né? 500 dividido por 35. 50 dividido por 35, 1, e sobra 15. Aí não tem como, né? Então, 150 dividido por 35, 4. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 3, 12. Com mais 2, 14. Então, aqui sobra 10. Vai colocar vírgula. Aí, 100. Aqui fica 2. 2 vezes 35, 70. Sobra 30. Aqui vai dar um número um pouco grande e a gente vai arredondar, né? Então, vamos lá. 300 dividido por 35 dá, deixa eu ver, 240, mais 40, 8. 8 vezes 5, 40. 8 vezes 3, 24. 24 com mais 4, 28. Aqui sobra 20. Então, vai dar aproximadamente 14,28. Então, 50 funcionários juntos passarão a gastar 14,28 pacotes de folhas. Entendido? Agora vamos ver como que a gente soluciona, né? Como a gente aplica a regra de 3 simples para grandezas que serão inversamente proporcionais. Para a gente entender a aplicação da regra de 3 simples para grandezas inversamente proporcionais, eu trouxe um exemplo que é aquele do número de pedreiros para o número de dias que a minha obra será concluída. Quando eu tenho 7 pedreiros, eu gasto 80 dias para concluir a minha obra. Se eu diminuir esse número de pedreiros para 5, eu vou gastar mais de 80 dias para concluir essa obra. Mas quantos dias? Então vamos entender, vamos primeiramente posicionar, né, pedreiros e dias, né, em uma tabela. Então vamos lá. Pedreiros e dias. Então vamos lá. 7 pedreiros concluem a minha obra em 80 dias. Se eu diminuo esse número para 5, quantos dias eu vou gastar? Então vamos lá. Eu estou diminuindo o número de pedreiros. Só que quando eu diminuo o meu número de pedreiros, eu aumento o meu número de dias. Então, enquanto aqui eu fiz uma setinha para baixo, aqui eu fiz uma setinha para cima, simbolizando que essas grandezas são inversamente proporcionais. Então, enquanto na outra eu não tinha que mexer em nada, aqui eu já tenho que fazer o seguinte, eu tenho que posicionar assim. Aqui eu vou conservar e aqui eu vou ter que inverter. O meu x fica em cima e o meu 80 fica embaixo, certo? Então, o que eu faço com essas grandezas agora que eu inverti? Agora sim eu vou multiplicar cruzado. Então, 5 vezes x e 7 vezes 80. Então, aqui fica, ó, vezes x está para 7 vezes 80. Então, agora eu vou resolver isso aqui como se fosse uma equação de primeiro grau. Então, eu vou isolar o meu x. Então, x é igual a 7 vezes 80 dividido por 5. Agora, vamos fazer esse cálculo. 7 vezes 80. 7 vezes 0, 0.
7 vezes 8, 56. Então, aqui fica 560 dividido por 5. Então, 560 dividido por 5. 5 dividido por 5, 1. 1 vezes 5, 5, sobra 0. 6 dividido por 5, 1, sobra 1. 10 dividido por 5, 2. Menos 10, sobra 0. Então, 5 pedreiros concluirão a minha obra em 112 dias. Certo? Vamos entender agora como que a gente faz uma regra de 3 composta. Enquanto na regra de 3 simples eu trabalhava com 2 grandezas, já na regra de 3 composta eu vou trabalhar com mais de 2 grandezas. Ou seja, antes eu trabalhava assim, tantos pedreiros e dias de obras, funcionários e folhas de papel. Agora eu vou analisar assim, funcionários, número de máquinas que esses funcionários estão usando e dias que esses funcionários, usando essas máquinas, gastam para terminar um trabalho. Parece um pouco complicado, mas na prática é muito mais simples do que vocês estão pensando. Por exemplo, eu trouxe aqui, e a gente também, a gente também tem que lembrar que na regra de 3 composta, a gente tem que analisar também se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Então, eu trouxe um exemplo. Espera aí que eu vou dar uma coladinha que eu não sei de qual. Vamos lá. 8 costureiras gastam 4 dias para fazer 160 peças de roupas. Se eu diminuo esse número de costureiras para 6, quantos dias elas gastam para fazer 300 peças de roupas? Então, vamos lá. Primeiro passo é sempre montar uma tabela. Então, vamos lá. Vou colocar aqui dias, peças, e vou colocar aqui cost, que significa costureira, certo? Então, vamos lá. 8 costureiras gastam 4 dias para produzirem 160 peças de roupas. Se eu diminuir esse número de costureiras para 6, quantos dias, ou seja, X, essas costureiras precisarão para fazer 300 peças de roupas? Agora, como que a gente faz aquele esquema da setinha, né, para ver se é diretamente proporcional ou inversamente proporcional? Você escolhe uma dessas 3 grandezas. Eu vou escolher dias. Então, dias vai ser minha grandeza parâmetro. Então, vamos lá. Aí, eu vou analisar dias em relação às peças. Então, vamos lá. Eu vou tampar costureiras. Vou esquecer que existem costureiras e vou pensar. Para eu completar, né, para eu fazer mais peças, eu tenho que ter mais dias de prazo ou menos dias? Ou seja, eu gasto mais tempo para produzir mais peças ou menos tempo para produzir mais peças? Mais tempo. Então, vamos lá. Se eu aumento o número de dias, eu também aumento o número de peças produzidas. Então, se o número de peças cresce, então o número de dias cresce. Então, vamos lá. Agora eu tampo peças. Se eu aumento o número de dias para produzir, eu posso precisar de menos costureiras, né? Ou seja, se eu diminuo o meu número de costureiras, eu gasto mais dias. Então, se mais dias a seta está virada para baixo, então costureiras vai ter que ter uma seta no sentido contrário, porque são grandezas inversamente proporcionais. Ou seja, se eu aumento o número de peças, eu também tenho que aumentar o número de dias para produzir. Mas, se eu diminuo o número de costureiras, eu tenho que aumentar o número de peças. Então, aumento, diminuo, certo? Essa setinha aqui não tem nada a ver com, assim, para cima é aumentar e para baixo é diminuir.
É só para eu mostrar que enquanto essas estão em um sentido, essa aqui está em outro sentido. Então, eu faço o seguinte. Do lado esquerdo do meu traço, eu vou posicionar o que eu usei de parâmetro, ou seja, o número de dias em forma de fração. Tá vendo? 4 no numerador, x no denominador. Aí aqui eu faço um traço, em que ele vai ficar isoladinho dessas outras grandezas. Agora, o que eu faço com essas grandezas? Essa aqui, eu vou permanecer com ela no mesmo sentido, né? Dessa aqui. Então, se aqui tá o 4 no numerador e o x no denominador, aqui vai ser 160 no numerador e 300 no denominador. Então, fica 160 por 300. E agora, o que eu faço com esse 8 e com esse 6? Vocês estão vendo que esses algarismos aqui, né? Essa grandeza, ela está na contramão das demais. Então, o que eu faço? Eu vou ter que inverter. Então, o meu 6 ficará no numerador e o meu 8 ficará no denominador. E ela, nessa forma nova, né? Que é 6 no numerador e 8 no denominador, vai multiplicando essa grandeza de peças, certo? Então, ficou 160 no numerador, 300 no denominador, multiplicado pelo inverso da outra grandeza, 6 no numerador e 8 no denominador. Agora, eu vou continuar aqui, né? O 4 eu conservo e eu faço essa multiplicação. 160 vezes 6. Isso aqui dá 960. Né? Que é numerador com numerador, né? Multiplicação de frações. E agora, denominador eu multiplico por denominador. Então, 300 vezes 8, 2.400. A gente pode simplificar essa fração aqui, porque se eu tenho 0 no numerador e 0 no denominador, corto aqui, corto aqui. Agora, reparem, a gente saiu de uma situação em que a gente estava trabalhando com 3 grandezas e passou por uma situação que a gente chega quando está trabalhando apenas com 2 grandezas, quando a gente está trabalhando com regra de 3 simples. Então, agora é só multiplicar cruzado. Então, 96 vezes x está para 4 vezes 240. Então, vou fazer aqui uma tracinho que a gente vai continuar aqui. Então, como que eu faço para isolar o meu x? O 96 que está multiplicando ele, eu passo para cá dividindo. Então, fica 4 vezes 240 dividido por 96. Agora, vamos resolver isso aqui. 240 vezes 4 é 960. 960 dividido por 96 é igual a 10. Então, 6 costureiras conseguirão fazer 300 peças de roupas em 10 dias, que foi o que a gente encontrou como valor de x. Entendido, gente? Então, essa é a nossa aula sobre regra de 3. Espero que vocês tenham entendido, espero que tenham desfeito, né, todas as suas dúvidas. E não se esqueçam de curtir, se inscrever, compartilhar com os amigos para que a gente possa desfazer o maior número possível de dúvidas. Muito obrigada!